bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a compreensão do professor e do aluno. Desde já, agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta. Nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos o vídeo fazendo a leitura na íntegra do livro de apoio, capítulo a capítulo, e vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E ao final deste vídeo temos um presente para você. Fique conosco até o final. Então vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: orando, contribuindo e fazendo missões. Existem várias formas de fazer missões. As principais são oração, contribuição e comissão. No reino de Deus, de acordo com a nova aliança proclamada por Jesus, cada cristão possui sua maneira particular de realizar o serviço do Senhor. Portanto, existem multiformes maneiras dos cristãos se envolverem com missões, usando as ferramentas das quais eles estejam familiarizados. Assim, percebemos que não existem desculpas para não realizar esta grande obra. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo objetivo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E terceiro objetivo, refletir a respeito da vocação missionária. Faremos a leitura bíblica em Efésios capítulo 4, do verso 18 a 20. Pegue a sua Bíblia para nos acompanhar ou nos acompanhe através da revista. Diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Primeiro ponto que comentaremos: orando pela causa de missões. Primeiro, a importância da oração na obra missionária. Estamos em constante ataque de forças sobrenaturais, nos tentando desviar do caminho de Deus. A oração é a arma para vencer essa batalha, para mantermos relacionamento espiritual com o nosso Deus e para entendermos através desse relacionamento quem é o Senhor. O apóstolo Paulo, antes de iniciar seu ministério, passou um tempo preparatório onde a principal matéria aprendida foi a oração, onde tornou-se uma prática diária que o movia ousadamente. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Interceder. No Antigo Testamento, o sacerdote do templo tinha a responsabilidade de interceder pelo povo de Israel. Tudo poderia falhar, mas a sentinela de intercessão não poderia faltar um dia sequer, sendo a torre de vigia de Israel. As sentinelas protegem Israel contra as forças malignas. A partir da nova aliança, todos os cristãos passaram ao status de sacerdotes, assumindo essa responsabilidade de ser a sentinela de sua família, de seu trabalho, de sua igreja, de sua cidade, de seu país, e pelos soldados de Cristo à frente da batalha, onde as forças malignas estão mais inflamadas, pois o inimigo odeia o pastor,
Os obreiros odeiam uma casa de oração aberta. O inimigo odeia os missionários, portanto, tentarão de tudo para destruí-los. É nosso dever, como sentinelas, protegê-los através da intercessão. Olha o que diz Romanos, capítulo 15, verso 30 a 32. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Despertar a igreja local para a obra missionária. Como a igreja será despertada para a obra de missões se não houver intercessão por missões? Não precisamos de grandes cultos de missões, grandes cruzadas de evangelismo. É muito importante sim, mas se não tiver o anúncio através da intercessão, através da oração por missões, pelos missionários, para que as portas se abram, permitindo a entrada do evangelho, não acontecerá nada. Podemos fazer celebrações calorosas com cantores e pastores renomados, mas se a igreja nunca orou por missões, será apenas mais um culto. O que irá despertar a igreja para a importância da grande comissão é reservar um tempo para oração sobre missões. A oração não tem barreiras. A oração chega em lugares onde eu e você não conseguimos chegar, ao coração do necessitado. Olha o que diz Mateus, capítulo 9, do verso 36 a 38. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Segundo ponto, contribuindo para missões, o sustento dos missionários. Esse tema, dependendo de como é abordado, pode ser delicado, principalmente se na igreja não tiver uma agência missionária para controlar os recursos dos ofertantes para missões, saber para quem enviar, o que deve ser enviado, quando deve ser enviado é muito importante, e quem vai dizer é o missionário que está no campo de trabalho. O missionário necessita do apoio espiritual e apoio financeiro. Dependendo do local, as necessidades são muitas, não somente ao missionário, mas aos povos que ele tiver alcançado. A agência missionária é imprescindível para coletar todas essas informações e passar de forma clara e honesta aos líderes e à igreja. É um compromisso que a igreja assume com o missionário. A cada avanço do missionário, a igreja também avança, estando associada à grande comissão. Infelizmente, vivemos em um momento em que muitos se dizem chamados, mas não foram escolhidos pelo Espírito Santo, querendo apenas fama, querendo apenas o nome, querendo apenas os holofotes. Por isso, a oração é primordial à igreja, pois o Espírito Santo irá conduzir aqueles que realmente são os escolhidos para ganhar almas. Muitos querem viver da obra, mas não querem trabalhar na obra do Senhor. Se você tem o desejo, se as lições apresentadas estão despertando o seu coração para orar, para contribuir e para ir fazer missões, converse com o seu pastor. Não entregue sua oferta em lugares errados, pois o verdadeiro missionário deixou tudo para servir a grande comissão. Ele aprendeu a se contentar sendo o seu principal objetivo, resgatar as almas do inferno. Um investimento errado fará os missionários sofrerem sem sustento, enquanto os mercenários se enriquecem. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Como o dízimo, a contribuição para missões é um ato de fé. Ninguém é obrigado, mas no seu coração, se o Espírito Santo te tocar para esta obra, tenha certeza de uma coisa: ricas bênçãos virão sobre ti, sobre sua família, sobre os seus negócios. Você estará fazendo a obra do Senhor, e isso alegra o coração de Deus. Talvez você tenha o desejo de contribuir. Você está sendo despertado agora, mas não sabe o que fazer. Novamente te oriento. Converse com seu pastor. Ore ao Senhor pedindo orientação para que os seus esforços em realizar a obra
sejam direcionados corretamente. Talvez você tenha o desejo, mas suas condições financeiras não lhe permitem. Ore ao Senhor pedindo orientação. Todos os esforços desprendidos à obra missionária resultarão em bênçãos para a sua vida. A chave é a oração. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Contribuir para missões é um privilégio. São muitos os povos que ainda não ouviram a palavra de Deus. Estão ainda presos, sendo escravizados pelo diabo. Se você não foi escolhido para ir, é porque o Senhor te escolheu para interceder e contribuir. É um privilégio ser uma sentinela do Senhor. Imagine sua contribuição, poder alimentar crianças lá na África. Imagine sua contribuição, promover a tradução da Bíblia para outros idiomas e esses povos poderem conhecer a verdade que liberta e salva. Imagine, com a sua contribuição, vidas sedentas terem acesso à Bíblia, a mesma verdade que alcançou a sua vida um dia, o amor que você recebeu e a proteção que você tem do Senhor. Me responda, isso não é motivo suficiente para você compartilhar com outras pessoas? A missão de Jesus foi de alcançar e abençoar toda a humanidade. Hoje gasta-se mais com refrigerante e lanches do que com missões. Gasta-se mais com roupas de grife do que com missões. Mas quanto devo ofertar para missões? Primeiro, ore ao Senhor da Seara. O Espírito Santo vai te mostrar. E não se preocupe, não vai faltar nada em sua vida. É promessa de Deus. Novamente, minha orientação é: ore e converse com seu pastor, com sua liderança. Crie grupos de oração, relógios de oração por missões e seja renovado, avivado pelo Espírito Santo. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, do verso 14 a 20. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Terceiro ponto, a chamada para ir. Você está pronto para ir? Todo cristão deve estar pronto para fazer missões, levando as boas novas de salvação. Isso pode ser na sua cidade, no seu bairro, entre seus parentes e amigos. Mas o preparo é indispensável. Se o Senhor te escolheu, Ele confirmará você, confirmará os seus líderes, confirmará os seus familiares. Paulo passou por um período de preparo e só depois da confirmação de seus líderes, através do mover do Espírito Santo, Paulo saiu em suas viagens missionárias. O Senhor pode querer usar seu dom, seu talento para proclamar as boas novas, mas estando despreparado, que êxito alcançará? Nenhum, só decepção. Por isso, a oração é fundamental. O comentarista da lição relata sobre a proclamação das boas novas a diversas pessoas em diversos lugares. Desta forma, não pode ser as mesmas pessoas com as mesmas estratégias. O conteúdo deve ser o mesmo, não pode ser alterado. Mas a forma como será apresentado o Evangelho pode ser diversificado. Por exemplo, seu talento e profissão é enfermaria. O Senhor pode te usar nessa área para proclamar o Evangelho. Então se prepare. Seu talento é cantar. O Senhor pode te usar nesta área da música para proclamar o Evangelho. Então se prepare. Seu talento e profissão é pedagogia infantil. O Senhor pode te usar para proclamar o Evangelho nesta área. Então se prepare. O seu talento e profissão é falar outros idiomas. O Senhor pode te usar para proclamar o Evangelho nesta área. Então se prepare. Antes do missionário Apolo sair a proclamar o Evangelho, mesmo sendo muito estudado nas Escrituras do Antigo Testamento, precisou ficar um tempo na casa de Áquila e Priscila.
para aprender sobre o Evangelho de Cristo. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atender. Olha o que diz Atos, capítulo 18, verso 24 a 26. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Deus está te chamando para uma grande obra. Vamos destacar os relatos da revista daqueles que foram chamados para a grande obra do Senhor, não havendo um padrão comportamental, social, intelectual. Então você se enquadra nesta chamada também. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. Isaías capítulo 6, verso 8 e 9. O profeta Jeremias recebeu a sua chamada antes do seu nascimento. Jeremias capítulo 1, verso 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para ir à cidade de Nínive. Jonas capítulo 1, verso 2. O profeta Amós era um homem da roça, simples, foi chamado enquanto estava trabalhando. Amós, capítulo 7, verso 14 e 15. O Senhor Jesus chamou os discípulos quando a maioria ainda exercia sua tarefa profissional. Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco, com o objetivo de perseguir a igreja, passando a proclamar o evangelho às nações. Atos, capítulo 9, verso 18 a 31. Se não tiver amor. O principal ingrediente na vida de um missionário é o amor. Sem amor, não tem como ser luz. Sem amor, não tem como fazer a diferença na vida de outras pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, conforme registrado em João 3,16, por mais que as pessoas errem, o rejeitem, façam pouco caso do Senhor, proferem mentiras contra o Senhor, Ele ainda os ama, de tal maneira que temos a oportunidade de ser salvos, de sermos libertos para vermos quem Deus é de verdade. Jesus diz aos seus discípulos: vós sois o sal. O sal pode ser comparado ao amor, que opera no interior do homem. E Jesus diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Compara-se ao testemunho visto por todos. Portanto, o amor operado no interior do homem reluz no mundo. Compreendemos que todo cristão remido por Jesus precisa ter essas qualidades. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Quais as competências para atendermos ao chamado para fazer missões? O comentarista da revista destacou as vocações que os homens e mulheres devem ter para atender ao chamado. Letra A, deve ser escolhido por Deus. O missionário deve ser escolhido pelo Senhor. Letra B, não pode ser neófito. O missionário não pode estar despreparado. Letra C, deve ser cheio do Espírito Santo. O missionário tem que ser cheio do Espírito Santo, pois é quem vai dar todo o respaldo espiritual, é o Espírito Santo. Letra D, deve ser reconhecido pela igreja. O missionário não pode sair às trincheiras sem ter reconhecimento de sua igreja. O missionário precisa desse respaldo. Letra E, deve ser aprovado nas tarefas locais. O verdadeiro missionário não espera para fazer missões
missões só no campo. Ele já está trabalhando, auxiliando o seu pastor, auxiliando sua igreja. Letra F. Deve estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. O preparo é maior do que o tempo nas trincheiras, pois o enfrentamento espiritual será grande. Letra G. Deve ser dependente de Deus. O verdadeiro missionário é dependente de Deus. Letra H. Deve ser confiante em Deus. Se o missionário não tiver plena confiança de sua chamada, se não tiver confiança no que Deus pode fazer, não estará capacitado para a grande comissão. O Senhor está à procura de homens e mulheres dispostos a viver uma vida de oração em favor da expansão da obra, à procura de homens e mulheres dispostos a contribuir com o sustento dos soldados de Cristo, e o Senhor está procurando você para cumprir esta grande comissão. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba comunidade do canal para você baixar de graça o PDF desta lição. É um presente nosso para você. Não deixe de assistir nosso vídeo da leitura na íntegra do livro de apoio da revista. É um auxílio a mais para você, professor e aluno. O link está no card acima. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, em que estudaremos a lição de número 7 deste quarto trimestre de 2023.